A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus. Irmãos, nós temos aqui um culto do Braz à noite, deste dia 13 de junho de 2025, aonde foi pregado Marcos 3, versículo 1 ao 35. Evandro Cury, Braz, São Paulo, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe esta pregação nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir. Coração, creio que é o Evangelho escrito por Marcos no começo. No capítulo 3, Marcos 3, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Marcos 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas:
Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Até aqui, irmãos. Aleluia. Os irmãos, vê, queridos, que momento de luta, de controverso também, que o Senhor teve que passar também, inclusive a não compreensão dos seus, que como está escrito aqui, saíram os seus para o prender, porque diziam estar fora de si. E chegaram onde o Senhor estava, os seus irmãos e a sua mãe. Pela leitura se entende que é continuidade. E mandaram chamar de onde ele estava, porque tinha expulsado um demônio. Entende-se que foi de uma maneira tão terrível. Em outro evangelho se pode ler isto também. De tal maneira o expulsou, dizia, referindo-se à forma, à manifestação de Deus, sendo Ele mesmo Deus, e o Espírito de Deus, estando nele, não foi compreendido nem pelos seus. E os escribas diziam, tem Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E os seus irmãos e sua mãe, preocupados, foram lá. E gerou esta parte tão conhecida, onde se manifestou verdadeiramente quem era a família do Senhor, quem ele considerava ser a sua família. Estava a multidão assentada ao redor dele, porque aonde o Senhor estava chamava a atenção, e muitos o procuravam também, porque aonde o Senhor estava havia curas, havia libertações, os espíritos imundos também saíam, alguns clamavam, tu és o Filho de Deus. Então a vinda do Senhor, a presença do Senhor é o pavor do nosso adversário. Glória a Deus que o Senhor veio e fez morada dentro do nosso coração, irmão. A maior segurança que um homem pode achar nesta vida é esta, tendo conhecido a Deus e o Senhor fazendo morada no teu coração, no nosso coração. Nosso coração não pode ser ocupado por um espírito estranho. Pode ser rodeado, como toda casa, por fora ela é vigiada
por causa da riqueza que tem dentro dela. A casa que não tem riquezas não é muito assediada, não é muito rodeada, mas a que tem riquezas é. Parecendo então que aquele que não tem muitos bens dorme mais tranquilo do que aquele que tem muitas riquezas, porque tem que estar sempre vigiando. Assim é, irmão, na nossa vida espiritual, assim é o nosso coração. Não somos medidos por Deus nas coisas espirituais, nas riquezas, não somos medidos pelo saldo bancário ou por coisas materiais. Nosso Senhor nos vê com aquilo que nós temos dentro do nosso coração, que é o Espírito de Deus que veio, o Espírito Santo que veio habitar em nós e nos guiar em toda a verdade. E esta é a riqueza. Falar com Deus é riqueza. Ouvir Deus falar, que não é com esses ouvidos, se ouve o Senhor falar aqui dentro. O Espírito, a palavra, em verdade, ela é Espírito e é vida, ela transmite. A pregação todos escutam, mas a palavra fala com aquele que Deus quer falar. Esta é a coisa. Bem-aventurado, portanto, somos nós que, ouvindo a palavra, sentimos que alguma coisa está mexendo lá dentro do nosso íntimo. Percebemos que é o pastor falando com a ovelha. Nós queremos ouvir o pastor falando com a nossa alma, que não é homem, é Cristo Jesus, Ele é a palavra. Se por acaso, irmãos, vier um tempo na nossa vida onde vem uma frieza espiritual, a palavra não nos toca mais, ela não nos transforma mais também. A palavra, se ela está no coração de alguém, ela está transformando aquela alma, aquele coração até o fim da jornada. Pode viver 80 anos, 90, 100. O Espírito de Deus está renovando aquele coração, dia após dia, iluminando a mente, abrindo entendimento, renovando as virtudes que só está com Deus. Portanto, é renovado o temor de Deus, a reverência, o respeito. É renovada também os dons de Deus, que são como verdadeiras armas que o Senhor nos tem distribuído para servi-lo. Toda arma é usada em guerra. Toda guerra tem muito movimento. Se perde uma espada, ela perde o seu fio. Uma lança se quebra, um escudo se perde. Mas mais do que a arma é a habilidade de usá-la, porque se perdeu, tem outra. Não pode perder é a vida. Se perdeu alguma coisa no meio do caminho, mas nós não perdemos a vida, porque o capitão está na frente e ele sabe nos defender. Glória a Deus. E o Senhor fala: você perdeu essa espada aí na batalha, porque não foi fácil essa batalha, mas te dou aqui uma espada nova. Lamaia Jesus. Te dou aqui uma virtude nova. Igual a outra? Não, melhor. Porque, irmão, boa coisa é o exercício. Por exemplo, irmão, de usar, eu fui militar por um tempo durante a minha juventude. O exercício de usar uma arma é necessário, não é? Quem é militar ou foi militar sabe disso. Mas se aprende de uma maneira quando você usa para treinamento, mas quando usa de verdade para sua finalidade, o aprendizado é outro.
torna-se melhor. Então o Senhor, irmão, como todo homem sábio, se tiver que renovar alguma coisa que nós perdemos na nossa sinceridade diante de Deus, por causa da luta, da tristeza e da amargura, tu perdeste alguma coisa, o Senhor, como qualquer homem sábio, por exemplo, um construtor, porque um construtor diz, essa parede aqui, ela tinha sido muito bem feita, mas não suportou o peso que estava ali em cima, caiu. Tá bom, vamos construir de novo. Vamos construir igual? Não, mais reforçada agora, melhor. Assim é o Senhor na tua vida aqui nesta noite, irmão. Aquilo que você perdeu, que foi Ele que te deu, alguma virtude, alguma paciência, algum dom. Porque, irmão, todos que estão andando de branco, mas o terreno é lamacento, não adianta, irmão. Vem uma sujeira. Vem. Pode vigiar, pode fazer de tudo. De repente vai ver de onde apareceu essa sujeira. Assim é a nossa caminhada nesta terra, irmão. Não tem como não andar triste. Não tem como não ter uma raiz de amargura no coração. De onde me veio essa raiz de amargura? Agora não consigo me livrar disso aí. Entrou aí. Bendito é o nome do Senhor. Até na obra o Senhor já falava. O dono da terra lançou a boa semente do trigo, mas enquanto os homens dormiam, tem sentido isto, veio o inimigo e lançou ali o joio. Não foi assim? E diziam os trabalhadores, quem fez isto? Nosso inimigo veio aí de noite e lançou. Vocês estavam dormindo. Então isto, irmão, é fato, isto aí é inevitável. Isso acontece. Arranquemos? Não, deixa. Por amor ao trigo, deixa o joio aí. Mas vai chegar o dia da colheita, onde o trigo vai para o celeiro, mas o joio vai para o fogo. Bem-aventurado é o crente, irmão, a irmã crente que está aqui, e tu sentes que o teu nome está escrito no livro da vida. Tu és trigo na presença do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Por onde o Senhor passava, irmão, havia suas lutas. E havia estes espíritos. E o Senhor ameaçava eles. Não manifestem. Tudo isso tem sentido, irmãos. Chegou a hora que o Senhor iria escolher aqueles que ficariam com Ele. E chamou a um monte, e chamou para si os que Ele quis. Então veja, irmãos, não tinha entre esses discípulos do Senhor, que depois foram os apóstolos, creio que não tinha nenhum irmão do Senhor, né? Não tinha irmão carnal. Não tinha um parente, mas havia os escolhidos que Deus havia dado para ele, porque ele mesmo muitas vezes manifestou que era o Pai que trazia a ele aqueles que o Senhor falou: Pai, graças te dou, porque daqueles que tu me deste nenhum se perdeu, a não ser aquele que era para isto, o filho da perdição. Já estava para isto entre os 12. Então o Senhor mostrava, irmão, que não era por parentesco, não era mais por carne e por sangue, não era mais os filhos de Noé, os filhos de Adão, ou depois os filhos de Noé, os sobreviventes, não é? Não foi os filhos de Moisés. Os filhos de Jacó, o Senhor escolheu todos eles.
É verdade. Mas quanto trabalho eles deram. Ali era as 12 tribos de Israel, conforme o plano que o Senhor tinha para fazer sobre a terra. Então os irmãos vejam, 12 tribos, depois os 12 apóstolos também. E não foi por parentesco. O Senhor disse para Moisés: se afasta desse povo, porque eu vou matar todos eles, e da tua semente eu faço uma nova nação fiel. Quer dizer, vou fazer um concerto contigo. E o próprio Moisés disse: Senhor, não faça isto, porque a própria humanidade que está aqui ao nosso redor vai dizer de ti o quê? Que tu tiveste condições de tirar eles do Egito, mas não tiveste condições de dar a eles a terra que tu prometeste ao teu nome. Então Moisés, com o espírito da intercessão, que isto é de Cristo, está escrito na palavra, falava com Deus, dizendo: tem misericórdia do povo. Se não for por eles, por amor a eles, faça por amor ao teu nome. Este é o segredo, irmão, da nossa oração. Senhor, por amor do teu nome, não por meu mérito, por amor do teu nome, me liberta desta aflição. Quando tu usares esta palavra, irmão, irmã, na tua oração, medita. Não seja só uma repetição daquilo que nós aprendemos por tradição na forma de falar. Meditemos na palavra. Quando tu disseres: Pai eterno, por amor do teu nome, tu mexeste com Deus. Faça isto, Senhor. Não pede alguma coisa. Quando falares: por amor do teu nome, me dá esta vitória, me dá esta exaltação. Mas é uma glória para você ou é glória de Deus? É por amor à tua pessoa ou por amor de Deus, do nome de Deus? É para você ser exaltado ou é para que o nome de Deus seja glorificado? Glória ao nome do Senhor. Irmão, quando o Senhor nos ensinar estas coisas, nos alegremos. O Senhor nos ensina a orar, vamos nos alegrar, irmão. Por quê? Porque o Senhor está esperando de nós alguma coisa que Ele quer, e às vezes nós não estamos entendendo. Um coração manso, humilde, que reconheça a sua grandeza, o seu domínio, que reconheça a nossa dependência dEle, e digamos: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, com todo o meu coração, faça a tua vontade. Irmão, a palavra é esta: o Senhor vai entrar na tua casa. Há irmãos aqui que o Senhor vai passar na tua vida, irmão. Vai passar lá. E o adversário que está lá, em algum lugar escondido, nos lugares onde você frequenta, que tu tens que estar, o Espírito que está lá, você vai perceber, ele vai gritar, ele vai clamar, porque a presença de Deus vai entrar contigo aonde você estiver. Alamaná, salamá, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, esta é a palavra. O Senhor vai passar. Alguém não vai entender, não importa, o Senhor vai passar. Olha o perigo, irmão. O Senhor, quando falava estas palavras: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Olha a coisa onde vai. Era o próprio Senhor Jesus falando isso. Em outro ele disse: todo pecado será perdoado, até contra o filho. Quer dizer, pode falar, porque ele estava morrendo, disposto a morrer por aqueles que estavam matando ele. Mas aquele que pecar e blasfemar contra o Espírito Santo, quer dizer, era Deus naquela hora, era o Espírito de Deus nele, que era
era o próprio filho. Mas vê que tem diferença? Falar do homem é uma coisa, falar daquilo que é de Deus no homem e na mulher, é outra coisa. Entendemos, irmãos? Por isso se diz, é bom não julgar. Mas nós temos, de certa maneira, que julgar aquilo que ouvimos, porque está escrito, 2 ou 3 profetizem, os demais julguem. Isso está nas Escrituras. Mas temos medo de julgar, para não errar contra o Senhor. Mas os homens sábios sabem fazer o julgamento sem errar na presença do Senhor e reter aquilo que ouve. Bendito é o nome do Senhor. Qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Então seus irmãos chegaram lá e mandaram chamar. Mas imagina o Senhor, aquela tribulação, irritado. Irmãos, percebe-se que o Senhor estava triste. Aqui, vejam que um pouquinho antes, o Senhor, por causa das críticas que haviam contra ele, ainda que o Senhor estava para isto, não é? Mas a tristeza do Senhor não era por ter que suportar a crítica, era de ver a dureza do coração deles, porque o Senhor sabia o que ele era e a bênção que ele era, e via a dureza do coração dos homens. Teve hora que o Senhor falou para os próprios discípulos, haverá no futuro muitos que desejariam ver o que vocês estão vendo. Querendo dizer, se vocês soubessem o que vocês estão vendo, que vocês estão participando aqui, porque o Senhor era um homem. Então os seus da sua cidade de Nazaré diziam, está falando tanta sabedoria esse Jesus aí, não é o filho de José, de Maria, que os seus irmãos, suas irmãs estão aqui, não foi ele que nasceu e cresceu aqui, né? Que foi criado lá, é aquele menino, é aquele, então é ele. Fecharam os ouvidos e o Senhor disse, está escrito lá, o Senhor não pôde fazer muitos sinais no meio deles por causa da incredulidade. O Senhor falava das maravilhas, mas o coração deles estava fechado. Não, esse é dos nossos aqui. Vamos para casa daqui a pouquinho. Esquece que nós estamos ouvindo aqui. É bonito, é bonito. Não era bonito, era a salvação da alma deles. E os ouvidos estavam fechados. Nós, irmão, pela graça de Deus, o Senhor tem aberto os nossos ouvidos. Cuidemos, irmão, para que não seja o fato de ser irmão, é meu irmão que está pregando a palavra, que é meu tio, é meu parente, é meu amigo, que deu esse conselho, que pregou aquela palavra. Cuidado, irmão. É meu pai que pregou a palavra, é meu esposo que pregou a palavra. Irmão, bem-aventurado é o homem e a mulher, bem-aventurado é a ovelha que escuta a voz do pastor na igreja. Bendito é o nome do Senhor. Quem são os meus irmãos? Mas antes, disse ao homem que tinha, porque era muita acusação, ele está curando no sábado. Que importa que é sábado? Vocês não tiram a vossa... Se o vosso animal, o vosso boi, cair numa vala, num sábado, vocês não vão lá tirar? Deixa ele morrer? Não. Perde-se muito dinheiro com isso aí. Então tá bom. Vocês tiram dali. Agora tem uma mulher, como aquela mulher que andava assim curvada, que tantos anos fica curvada, que o adversário tem ela encurvada, e só porque é sábado não posso endireitar, não posso libertar ela desse espírito. Glória a Deus. E perseguiam o Senhor. Chegaram, irmão, a
se reunir com os herodianos, quer dizer, com os representantes de Roma, de Herodes, porque só eles tinham autoridade para matar, para combinarem de como matariam o Senhor, por causa de que fazer alguma coisa no sábado era infringir a lei de Moisés. Ali estava aquele que era maior do que a lei. Ele era já a própria palavra, manifesta em todos os tempos, manifesta na forma da lei. Quando o Senhor havia ressuscitado a Lázaro, e o Senhor depois esteve na casa de alguém comendo, era uma ceia, salvo erro, e estava ali muitos dos escribas, dos fariseus, e estava Lázaro também ressuscitado, irmão. Vamos ler lá o que está escrito. Que entrou no coração daqueles homens, estavam buscando uma forma de matar o Senhor e a Lázaro também. Este é o espírito que habita na terra contra o Senhor, ainda que falem muito dele. Mas diz a palavra: a sabedoria, ela é justificada pelos seus filhos, ainda que o mundo persiga a verdade, falando bem dela, mas a verdade persegue a santidade, a pureza e as coisas santas de Deus que habita dentro do nosso coração. Contudo, eles não veem o Senhor e o Senhor não habita neles, naqueles que se perdem. Mas em nós, irmão, o Senhor habita dentro de nós, moldou a nossa vida, mudou a nossa forma de falar, nossa forma de pensar. Com o tempo o Senhor nos transforma e já somos outra pessoa. E o tempo vai passando, a carne vai enfraquecendo, mas o espírito se renova. E o interior vai se parecendo mais com aquele que nos fez nascer na graça, nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, irmão, eu tenho no meu coração, que ela vai ficar gravada em alguns corações que estão aqui, e fará uma grande obra. Não precisa se lembrar de quem pregou a palavra, do dia, da igreja, não se preocupa com isso aí, que não é o caso não. Veja se é o pastor que está falando contigo, se tu és ovelha, é isso que te importa. O Senhor vai te fazer sair daqui, e esse espírito de sentir solidão e desprezo, de que tu andas sozinho nesta terra, e que não tem ninguém por ti, essa tentação fica aqui ao pé desta palavra, porque o Senhor te diz: você é meu irmão. Aleluia, o nome do Senhor. Tu és minha irmã, te diz o Senhor, porque tu fazes a minha vontade. Todo homem quer ser filho de Deus. Todos falam, eu também sou filho de Deus, contrariando o que o Senhor Jesus disse. Na verdade, todos somos criação de Deus. O Senhor, Ele recusou dizer: a minha mãe e os meus irmãos são estes. Ele mesmo, Ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é o meu irmão, e minha mãe, e minha irmã, este é a minha família. Está entendendo essa palavra, irmão? Parentesco não adianta nada, irmão. Na carne, muito pouco, mas fazer a vontade do Senhor e deixar o coração ser tomado pelo Senhor, transformado, deixar entrar a mansidão, a caridade, a paciência, o controle. Bem-aventurado é o homem, é mais bem-aventurado o homem que controla o seu espírito, que controla a sua língua, as suas palavras, do que aquele que toma uma cidade. Esse não é tão grande quanto aquele que sabe se controlar a si mesmo. É porque tem o Espírito de Deus no coração, meu irmão. Mas o que diz a natureza humana? Quando você estiver humilhado, abre a tua boca e fala.
Quando você for enfrentado, não leva desaforo para casa, mostra a tua grandeza. Isto aí é o que está no ser humano, é o que ele faz, está na natureza. Mas a natureza de Deus que está em nós nos faz pensar, clamar o sangue do Senhor Jesus dentro do coração, aguardar, esperar o tempo passar, observar. E ninguém, assim está escrito, discerne a tudo, discerne a todos, e de ninguém ele é discernido. Isso é importante, irmão. E é daí que vem a verdadeira sabedoria. Porque o homem procura sabedoria. Então vai nos estudos, vai na internet, vai de todas as formas buscar informação, achando que isso vai lhe dar um status. Na verdade, irmão, pode dar algum status. Mas disse Salomão, o homem mais sábio que houve sobre a terra, não mais que o Senhor, mas por promessa de Deus o maior. Ele mesmo disse, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se você não for crescer em sabedoria, através desse sentimento de respeito, de temor do Senhor, a sabedoria que você tiver não é sabedoria. Mas se for no temor, guarda o temor, guarda o respeito, cuidado com as tuas palavras, cuidado com o sentimento do teu próximo, ama o teu próximo que é diferente de ti, que pensa diferente de ti, convive com ele, considera-o. Por quê? Porque ele também é irmão do Senhor e é irmão teu também. Então nós somos diferentes, mas somos uma família, irmão. Uma família, irmão, mora na mesma casa. Imaginemos crianças, nós somos em 9 na nossa casa quando éramos pequenos, né? Somos em 9 filhos e éramos pequenos todos na mesma casa, não é? Tinha uma disputa entre um e outro, uma briga, um desentendimento, acontecia um monte de coisa. Sair daqui de casa, ninguém sai, é meu lugar, aqui está minha cama, aqui está meu guarda-roupa, minhas roupas aqui é onde eu faço a minha higiene, aqui é a mesa onde eu me alimento, aqui está meu pai, a minha mãe, aqui é o meu lugar, aqui é o meu refúgio. Para onde corre uma criança assustada na rua? Corre para casa. E alguém pode dizer, eu não vou ficar mais aqui, não vou congregar mais, não vou estar mais no meio desse povo. Isso é loucura, isso é enfermidade. Tu não sabes ainda a que povo tu pertences? Qual é a tua família? Porventura a tua tribulação está tão grande que o adversário está te cegando a ponto de que você querer sair do meio do povo santo de Deus? Senhor te diz, é falta de alimento, é uma febre, é uma enfermidade, está atrapalhando a tua mente. O Senhor te enxergou aqui na sua casa e te diz, vem cá minha filha, vem cá meu filho, senta nesta mesa aqui, come desse prato que eu estou pondo na tua frente hoje, se alimenta desta comida, desta palavra, alimenta a tua alma disto aqui e vai para a tua casa, um pouco de descanso com este alimento, você vai acordar renovado, te diz o Senhor. É espiritual e vai fazer bem até para a carne de alguém que está aqui, porque a tua carne está sofrendo por causa da luta espiritual. E o Senhor diz, eu estou passando por ti hoje aqui e vou contigo para a tua casa, te liberto da enfermidade do espírito e vou te libertar da enfermidade do teu corpo também, porque com o espírito tu me glorificas e com o teu corpo tu me serves e fazes a minha vontade. Eu vou te dar tudo o que você precisa para que você continue me servindo na face desta terra. Gostoso, irmão, chegar em casa. É lá que nós tomamos, desculpa a expressão, é lá que nós tomamos nosso banho, irmão.
É lá, irmão, que nós não estamos preocupados com a nossa aparência. Vamos, qualquer roupinha ali tá bom. Ninguém está nos medindo, não temos que encenar para ninguém, como no trabalho, como na rua. Nós somos diferentes em cada lugar, irmão. Nesta vida, em cada lugar que nós estamos, nós somos um personagem. Até dependendo da roupa que a pessoa veste, muda a sua forma de andar, seu comportamento. Aonde que uma pessoa é o que ela é? É dentro de casa, irmão. Tu não percebes que o Senhor te chamou nesta graça e te colocou dentro de casa, e que aqui está a tua família? Com quem você está brigado? Com quem você está brigada? O Senhor te diz: eu vou fazer as pazes entre os irmãos nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor vai fazer as pazes entre os irmãos. O Senhor colocará paz nos corações. O Senhor colocará paz. A criança, irmão, ela não tem medo de ficar sem comer. Nem pensa nisso. Se é pobre ou se é rico, ele sabe, vai ter comida em cima da mesa. Geralmente é isso aí, irmão. Eu fui criança, éramos pobres e nunca pensei que ficaria sem comida. Ainda que meu pai e minha mãe se preocupassem, como se preocupa. Mas a criança preocupa? Não. Não é problema dele, né? É problema dos pais que estão ali. Está entendendo essa palavra, irmão? O teu prato em cima da mesa sempre vai estar quando você entrar. O lugar do teu descanso, a tua roupa está preparada. Aleluia. A tua necessidade, o teu abraço que tu precisas no dia da tribulação, da solidão, quando ninguém está do teu lado, a presença do Senhor um dia invadirá o teu quarto onde você repousa, e sozinho lá você vai se sentir o homem mais feliz deste mundo. Está entendendo essa palavra, irmã? Aleluia. O Senhor acaba com a solidão de alguém hoje aqui, irmão. Espírito da solidão, seja repreendido pela palavra agora. Amai Jesus, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus te abraça aqui, irmão. Sai abraçado pela palavra. Tu estás em casa. Não tenha medo do teu inimigo, do teu opressor. Tu estás perto do teu Pai, te diz o Senhor. Tem proteção, irmão. Tem tudo o que tu precisas. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de nada. O homem, irmão, tem homens que são... demonstra a sua valentia. Vai ver como anda o filho, o pequenininho lá. Quando vê o pai, pela sua própria natureza, um homem firme, decidido, sério, guardador, protetor, vai ver o coração, vai ver a confiança que anda esse menino. Observe. Não tem medo. Ele anda confiado. Assim somos nós. A que nível? Irmão, para tudo. E se morrer este? E se morrer aquela? E se morrer aquele outro? Não tenha medo. Vai acontecer? Vai, um dia vai. E se eu perco este parente, aquela parente, ou este... vai acontecer. Não tenha medo. O teu Pai tem a vida consigo. Já te prometeu. Aqui todos vamos nos separar, mas um dia nós nos reuniremos ao redor do seu trono, com o corpo eterno para nunca mais morrer. Portanto, este problema já está solucionado. Se tu não crês, é outro problema, é outra coisa. Mas se tu crês, assim te diz o Senhor,
eu vou repreender o medo do teu coração de uma vez por todas. Tem alguém que o Senhor vai libertar nesta última oração ainda, irmão. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Santo Deus, irmão, que culto glorioso. Braz, culto à noite. Marcos 3, versículo 1 ao 35. A igreja pegou fogo no Braz. Então, irmãos, deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Fiquem com Deus, queridos.